Deus, diga aleluia, diga glória a Deus, glórias, 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 glórias e glórias ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos, te damos graças, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao único Deus, o Senhor dos senhores, aquele que vive e vive eternamente. Pai, nós te convidamos, Senhor, toma o teu lugar, meu Deus, fala conosco, Senhor, nesta noite, fala com a tua igreja, com os teus servos, com os teus filhos, Senhor, através da tua palavra, Pai. Deus, que não saia nada, absolutamente nada de mim, porque não tenho nada para oferecer de mim mesmo, Deus, mas tão somente do Senhor. Então, Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, debaixo da direção total do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, quero fazer uma pergunta para a igreja nessa noite: vivo ou morto? Vivo ou morto? Que você me diz, você vive ou morto? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: vivo ou morto? Irmãos, existem pessoas sobre a terra hoje, vivas, mas que estão mortas, mesmo estando vivas. Você consegue entender isso? Que podem existir muitas pessoas andando sobre essa terra, fazendo tudo que nós fazemos, mas aparentam estar vivas, mas que na verdade estão mortas. Ou seja, vivo ou vivo morto? Como se encontra a sua vida diante do Senhor? Como o Senhor tem visto você? Como você tem se apresentado a Deus? Como você tem andado sobre essa terra? Um vivo, realmente vivo, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio de unção, ou um vivo apenas passando por essa terra? Daniel, irmãos, medite aí um pouco sobre essa situação. Uma chama ardente ou um tição apagado? O Senhor Jesus, certa feita, lá em Lucas 18:8, ele faz um questionamento, ele expressa, na verdade, uma preocupação a respeito à fé na terra nos últimos dias. Ou seja, como estaria a fé quando ele voltasse? Ele diz assim: quando vier, porém, o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E o Senhor faz essa pergunta para mim e para você nesta noite. Será que o Senhor Jesus, se Ele voltar agora, se Ele voltar hoje, como Ele vai nos encontrar? Dotados de fé, abundando na sua presença, ou não? Então, eis a questão: vivo ou morto? O Senhor Jesus virá buscar uma igreja viva, uma igreja abundante, uma igreja firme, uma igreja inabalável. Será que eu faço parte dessa igreja? Uma igreja, irmãos, que eu digo, uma igreja global, uma igreja mundial. Será que eu estou inserido nessa igreja?
Ou será que eu estou sendo levado por qualquer vento de doutrina? Irmãos, nós temos que ir para a Bíblia, nós temos que ir para a palavra, porque é na palavra que nós encontramos tipos de pessoas que nós podemos olhar para elas e seguir a sua fé. Tem um homem na Bíblia, lá em Atos, capítulo 20, no capítulo 25 de Atos, o rei Agripa, ele vai visitar Festo, ele vai ter com Festo, e chegando lá na casa de Festo, ele passa alguns dias ali com Festo, foi cumprimentá-lo, foram dialogar, e em meio a tantas conversas, depois de alguns dias ali na casa de Festo, Festo se lembra de uma situação que ele estava passando ali. E Festo vira para Agripa e fala assim: olha, Agripa, eu estou com um prisioneiro aqui comigo, o qual Félix trouxe e deixou aqui para eu resolver a situação dele. Eu estive em Jerusalém e os judeus, eles pediram a cabeça desse homem, a condenação desse homem, mas nós temos aqui conosco de não julgarmos, né? Nós temos as leis, e nós não julgamos as pessoas por qualquer coisa, sem ter um julgamento justo. Mas eu fui analisar a vida deste homem, depois de muitos pedidos para condená-lo, e eu não achei condenação plausível para julgar e condenar esse homem. Mas a única coisa que os judeus têm contra ele é devido à sua religião, e também por crer e por defender que Jesus está vivo. A única condenação que nós achamos contra ele, que para nós não cabe condenação, apenas porque os judeus querem, é que por ele crer e divulgar e pregar que esse Jesus que foi crucificado, ele vive. E sabe quem é esse homem, irmãos? É justamente Paulo. Paulo, irmãos, ele estava preso, ele estava encarcerado, só por defender que Jesus vive. E Paulo não abria mão desta verdade que ele cria. Paulo, em todo momento, defendia a sua fé, a sua crença. Lá no capítulo 25, versículo 19, vai dizer assim, de Atos 25, 19, diz assim: ao contrário, tinham alguns pontos de divergência contra ele, acerca da sua própria religião, e de certo Jesus, já morto, diga comigo, morto, de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Morto ou vivo? Que posição que Paulo assumiu? A posição, a fé num Senhor vivo, num Jesus ressurreto, um Cristo ressuscitado, um Salvador, ao ponto de abrir mão de tudo, e abrir mão até mesmo da liberdade e da sua própria vida, porque ele estava nas mãos de carrascos, mas ele não abria mão da sua fé.
Ele não abria mão de dizer e contar para todos que Jesus vive, que Jesus ressuscitou. Esse é um exemplo de vivo, está me entendendo, igreja? Vivo, que prega sobre vivo, que está diante de um Deus vivo, que nenhuma circunstância vai fazê-lo negar ao Senhor Jesus. Nada podia corromper Paulo, nada podia dobrar Paulo. Mas eu faço outra pergunta para você nessa noite: qual a diferença isso faz para mim e para você? Qual a diferença que isso faz para mim e para você? Se Paulo estava defendendo que Jesus vivia ou estava morto, qual a diferença, irmão? Sabe qual a diferença? Toda a diferença, faz toda a diferença para toda a igreja sobre a terra, porque nós só estamos aqui, nós só adoramos, só erguemos nossas mãos em adoração ao Senhor, nós louvamos, nós cremos, nós estamos vivos, porque cremos num Jesus ressurreto, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, esperança da glória, esperança da vida. Temos que carregar conosco isso, mesmo que estejamos nos vales, nos desertos, nos processos da vida, temos que sempre defender, ainda que coloque uma arma na minha cabeça, eu tenho que sempre olhar para a fé desses homens, e não somente olhar para a fé deles. Eu preciso ter a minha própria fé, a minha própria convicção. Eu não posso crer de ouvir falar, eu tenho que crer de ter experiência, de andar com esse Deus, de ser um homem segundo o coração de Deus, de sentir a alegria do Senhor. Eu não posso ir com a multidão, irmãos, porque a multidão é morta, o discípulo é vivo. Olha aqui, conhecedores da lei, sacerdotes daqueles dias, viu? Querendo condenar, buscando a condenação de Paulo a todo custo, porque ele cria na verdade, porque ele cria num Deus vivo. Somente por isso investigaram a vida de Paulo, não acharam mais nada para condená-lo, apenas isso. Vamos condená-lo, condena, porque ele crê que Jesus, aquele Jesus que nós vimos morrer na cruz, nós matamos aquele homem na cruz, e esse tal de Paulo defende que ele está vivo. Irmãos, a ressurreição é tudo para nós, a ressurreição é tudo para a igreja. Nós só podemos crer numa coisa: na ressurreição de Jesus, porque se estamos vivos, é devido, eu pelo menos, eu devo a minha vida ao Senhor Jesus. Eu devo a minha vida, porque um Deus morto tentou acabar com a minha vida a vida inteira, mas o Deus vivo sempre esteve comigo e sempre me livrou do império da morte. Então eu creio num Deus vivo. Precisamos, irmãos, ativar essa fé. Precisamos ter experiências com o Senhor. Os dias são maus, o mundo é tenebroso, o sistema é maligno. O sistema de hoje não é diferente do sistema dos dias de Paulo. É o mesmo sistema, é um sistema diabólico, é um sistema maligno, que quer acabar com a fé, que querem a todo momento dizer que Jesus foi apenas um personagem. Teve um homem, um filósofo chamado Friedrich
Nietzsche, ele criou uma coisa, irmãos. Ele defendeu algo terrível, esse filósofo. E infelizmente ele foi muito seguido no mundo inteiro. Ele defendeu uma ideia terrível, que ganhou força no mundo inteiro. Sabe o que ele dizia? Ele criou a ideia assim: Deus está morto. E por muitos e muitos anos, até hoje, reverbera isso. Quantas pessoas hoje, mundo afora, olha a Europa, irmãos, olha a situação da Europa, o velho mundo, olha a situação dos países árabes, olha a situação do mundo. Quantas pessoas hoje não creem mais no Deus vivo, mas estão diante de um Deus morto, e estão dizendo: Deus está morto? Será que nós cantamos, aquilo que nós lemos, nós realmente trazemos para o nosso dia a dia? Quando dizemos: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus. Será que é isso mesmo que estamos vivendo no dia a dia? Ou será que essas coisas que humanos, usados pelo maligno, lançam sobre a terra, estão mexendo com a nossa fé? Em que nós estamos crendo de verdade? Irmãos, uma grande parte da humanidade abraçou a ideia deste filósofo e começaram a crer que realmente Deus está morto. Não aquela questão de um Deus, um ser morto, mas as suas ideias. Olha, essas ideias de Deus aí estão mortas mesmo. Será que a gente não está assim também quando desobedecemos? Porque esse é o vivo morto. Você pode até crer que existe um Deus nos céus, um Deus que criou todas as coisas, mas a partir do momento que nós não obedecemos, que nós não andamos com o Senhor, quando nós não olhamos para a lei, para a palavra, não meditamos na palavra, é como se disséssemos: a ideia de Deus para mim está morta. E sabia que é justamente isso que Satanás quer? Satanás quer que nós pensemos assim: essa ideia de Deus não vale a pena. Dentre os seus principais pensamentos desse filósofo, destaca-se: primeiro, ele não considerava necessário a existência de um Deus pessoal. O teu Deus é um Deus pessoal ou não, irmão? Como que é o teu Deus? O teu Deus é o Deus da fulana de tal? O teu Deus é o Deus do pastor tal? O teu Deus é o Deus daquele pastor que prega lá na internet, no YouTube? Ou você tem um Deus seu, um Deus pessoal, um Deus que fala contigo, um Deus que responde, um Deus que você se coloca diante dele e você realmente sente a presença dele? Ou você tem um Deus que você sabe que existe porque o fulano de tal, ele encontra esse Deus, ele fala com esse Deus responde ele? É muito sério. Irmãos, é a nossa vida que está em risco. Jesus prometeu, Ele voltará, Ele está voltando. Como nós seremos achados? Ou o Senhor achará fé quando Ele voltar? O que nós temos priorizado? Será que estamos realmente dando ouvido a esses filósofos, a esses destruidores de fé, da palavra de Deus? Como temos agido? Então ele não considerava necessário a existência de um Deus pessoal, nem conceitos como culpa, imortalidade, redenção ou fé.
Se você não crê nisso mais, irmãos, acabou. Você está apenas coexistindo. Se você não crê na imortalidade, se você não crê na ressurreição, se você não crê, não tem fé, para que existir? Para que eu existo então? E foi nesse ponto que ele quis dizer: Deus está morto. O primeiro ponto foi esse. O segundo, ele acreditava que a crença em Deus impedia as pessoas de viverem plenamente. Olha só, irmãos, isso aqui, ó, vou repetir. Ele acreditava que a crença, crer em Deus, impedia as pessoas de viverem plenamente. Ou seja, as pessoas tinham que viver na libertinagem. Porque se você crê em Deus, você tem que andar segundo os preceitos de Deus. É isso que ele estava dizendo. Mas uma humanidade, irmãos, que não crê em Deus, que não crê num Deus vivo e ressurreto, acaba seguindo essa lógica mesmo. Porque se você crê que Deus está morto, você não vai seguir a lógica de Deus, você não vai seguir os preceitos de Deus, você não vai obedecer uma palavra rema, você não vai estar diante de um Deus vivo. E o que um Deus morto faz? O que causa um Deus morto? Nós sabemos. Afinal, se ele não ressuscitou, qual o padrão moral a seguir? Qual o padrão moral que as pessoas aí fora que não seguem a Jesus, que não creem em Jesus, já viu o padrão moral das pessoas que não têm Jesus? Vocês têm observado aí? Tem observado, irmãos? O padrão moral das pessoas, dos ímpios. Sabe por que o padrão moral deles é esse? Porque eles não creem num Deus vivo, porque eles não creem no Senhor Jesus. E muitos de nós estão sendo levados a obter esse padrão, atraídos por esse padrão, ou muitas das vezes esse padrão tem entrado dentro da igreja, porque a própria igreja tem matado as ideias de Deus, tem corrompido as ideias de Deus. Temos permitido entrar em nossos lares, temos permitido entrar nas nossas famílias, nas nossas casas, porque passa-se uma imagem realmente de um Deus morto. Mas qual Deus que reina na sua vida? Qual Deus que reina realmente na sua casa? Qual Deus que você permite reinar na sua família? O Deus morto ou o Deus vivo? O Deus da libertinagem? Ou o Deus da verdade, da bênção, da ordem, da decência, da paz, do poder? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. É a escolha do homem. Deus não vai interferir em momento algum. A escolha é minha, a escolha é sua. Nós escolhemos o Deus o qual nós queremos servir. Nós escolhemos o Deus o qual nós queremos adorar. Nós escolhemos o Deus o qual nós queremos andar com Ele. Livre arbítrio. Em que nós temos crendo? Deus está morto ou o Deus de Paulo? Deus está vivo. Vivo ou morto? Porque quando a pessoa crê que Deus está morto, a verdade, ela se torna relativa. É relativo, tudo é relativo. Relativismo. Cada um vive como bem entende, sim ou não? Não é assim? Aí fora, quando não se crê num Deus vivo, quando não se crê num Jesus ressurreto, as pessoas vivem de acordo da forma que elas entendem que devem viver. E aonde elas estão lançando a alma delas? É isso que eu quero para a minha vida? É isso que você quer para a sua vida? O mais triste é que alguns cristãos também vivem como se Deus estivesse morto. Ai.
Sim ou não? Olha aqui. Quantas cadeiras vazias. Por que a pessoa não vem na igreja? Por que as pessoas não têm vida com Deus? Por que as pessoas não buscam primeiro o reino de Deus? A pessoa fala que é crente, para todo mundo lá fora. Eu sou da Igreja Batista. Eu sou da Igreja Assembleia. Eu sou da Universal. Eu sou da Lagoinha. Eu sou da Deus e Amor. Mas vai examinar. Vivem na igreja, a louvam, ouvem a palavra, mas estão como se estivesse diante de um Deus morto. Sabe como, irmãos? Não tem experiências com Deus. Tem vergonha de se dobrar diante do Senhor. Tem vergonha de falar de Jesus. Não vive uma vida repleta, cheia do Espírito Santo. Para tudo na vida, chama o irmão para orar por ela. Não tem as suas próprias experiências com Deus. Não tem coragem. Não tem coragem de se deixar ser usado por Deus. Não é vaso na mão de Deus, não é canal de Deus. Vê se uma pessoa assim não está diante de um Deus morto. Você não vê nada acontecendo na vida da pessoa. Sabe como são? São como aquele vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Então, se você se sente assim, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você: profetiza sobre o vale de ossos secos, porque o Deus vivo está aqui para te dar vida, para tirar essa ideia de um Deus morto da sua consciência, da sua mente. Romanos 6:11 diz assim: assim, vocês também se consideram de fato mortos. Mas aqui a Bíblia está dizendo assim, ó: vocês se consideram mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu só posso estar na situação de morto para o pecado, mas eu tenho que estar muito vivo para o meu Deus, para o meu Senhor Jesus. Infelizmente muitos estão fazendo o contrário, estão vivos para o pecado e mortos para Deus. Por isso não tem experiências com Deus, por isso não veio um milagre de Deus, por isso não provam a existência de Deus. Irmãos, preste atenção que eu vou falar aqui para você. Uma coisa é você arrumar suas malas e ir fazer uma viagem, ir para a praia, por exemplo, chegar lá na praia, tirar o seu calçado e pisar com seus pés naquela areia, e você poder mergulhar naquele mar, e pegar aquela onda, e tomar aquele sol, e usufruir daquelas coisas. Ou então você ir para uma mata e fazer um acampamento, você fazer uma comida diferente, você debruçar sobre aquilo e degustar todas as coisas, as brisas, e tudo aquilo que Deus preparou. Outra coisa é você ficar na frente da TV na sua casa, lá na sala, e ligar e ficar vendo a praia lá na sua tela, ou ficar vendo e você vê as pessoas ali curtindo. Qual que você prefere? Qual que você ia querer? O passeio, estar presente naquele local, tocar com seus pés naquela areia, ou ficar lá na sua casa olhando para uma tela?
e tentando sentir prazer com aquilo. Qual realmente que você vai sentir prazer? Qual realmente que vai te trazer gozo? Qual realmente que vai te trazer alegria? Assim somos nós na presença de Deus. Tem gente que está na presença de Deus só olhando pela TV, só olhando o que está acontecendo na vida do outro, mas ele não tem uma experiência com Deus. Sabe por quê? Não abre mão das coisas terrenas. Quantas pessoas estão perdendo vida com Deus, porque estão buscando as demais coisas? E quando você busca as demais coisas, e você tem consciência disso, não venha dizer que a pessoa não tem consciência disso, porque ela está fazendo consciente. Ela está buscando as demais coisas, ao invés de buscar em primeiro o reino de Deus. Mas está vendo o irmão buscando primeiro o reino de Deus, e recebendo, e tendo experiências com Deus. A pessoa ora, o milagre acontece, a cura vem, a libertação vem, tudo que ela faz acontece. Ai, mas por que não acontece comigo? Porque talvez você está diante de um Deus morto. É isso. Temos que ativar a nossa fé, irmão. Ou você ainda tem aquele pensamento assim: Deus deu fé só para o fulano, para o ciclano, para mim não. Você acha mesmo que Deus cometeu essa injustiça? Ou você acha que vai chegar diante de Deus e falar assim: o Senhor não me deu fé como aquela irmã? Todos recebemos tudo de bom de Deus, só que uns ativam, uns reconhecem, uns usufruem, uns dão passos em direção a Deus, outros estão estagnados, outros estão parados na fé. Por isso que as coisas não acontecem, e isso vai matando a pessoa, vai matando a fé, e a cada dia que passa, ela crê mais num Deus morto. Sabe por quê? Não acontece nada na minha vida. Deus não faz nada, porque você não dá um passo em direção a Deus. E essas pessoas, elas frequentam igrejas, falam do Evangelho, até o defendem, têm conhecimento, boa retórica, mas estão frias, estão mornas, não dão testemunho lá fora, são crentes só dentro da igreja, irmão. Que valor que tem isso? A Bíblia diz: sem fé é o que? Sem fé, vocês sabem, sem fé, como que você quer ter vida, e vida com Deus, se você não agrada a Deus? Sabe quantas pessoas tinha aqui segunda-feira retrasada para orar? 2, eu e minha esposa. Nós não abrimos mão de vir, nós não abrimos mão. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, e o Senhor está operando aqui, ó. Quem não vem, tem outros deuses aí fora, né? Eu estou vindo diante de um Deus vivo, porque eu quero ter vida com Deus. Mas sabe quando faz festa? Isso aqui enche. Até quem não está vindo na presença de Deus vem. Até quem não vem no culto vem. Irmãos, eu sinto muito de falar isso, mas é a verdade. Pode observar, eu tenho observado isso. Aí a pessoa vai falar assim: mas é isso, né? Apostasia da fé. Os últimos dias seria assim mesmo. Você recebe isso? Quem quer? Apostatar da fé. Eu vou orar aqui, ó. Quer apostatar da fé? É isso que Deus, você acha que Deus tem para você? É isso? Vou falar para você, eu estou andando com muita gente do mundo aí, viu? Deus está me abrindo portas para pregar para muita gente do mundo aí, ó. Vou falar para você, tem muita gente do mundo que está com a fé muito mais firme, muito mais forte, muito mais do que muito crente, viu? Tem muita gente do mundo dando testemunho,
que Deus está fazendo na vida delas. Ai, pastor, depois que eu comecei a orar, como mudou as coisas lá em casa. Quanto tempo que você não fala isso? Deus não faz acepção de pessoas não, meu irmão. Não fique você achando que Deus não vai salvar o católico. Você está muito enganado. Tem muito católico aí, ó, que já abandonou muita coisa lá e está servindo a Deus. Entregou sua vida para Jesus. Tem muitos, eu estou andando com muitos. Está aqui o pastor Marcílio que tem visto isso, né? Enquanto os crentes, quem tem a verdade, quem tem a palavra diante de si, que Deus já abriu os olhos, está morrendo diante de Deus. Está na igreja, mas está diante de um Deus morto. Tem que ficar aqui, ó, os levitas tem que ficar assim: irmãos, fique de pé, irmãos, estenda as mãos, irmãos, louve. Será que é essa igreja que Jesus vai vir buscar? Vivo ou morto? Esse tipo de pessoas, elas não experimentam na prática a essência de Deus. E isso é terrível, irmãos. Você passar uma vida inteira, você tem toda a oportunidade da vida, todas as chances Deus te dá. Deus coloca situações para você se levantar, para você orar, para você buscar, para você dobrar o joelho, para que Deus possa fazer algo para você crer, mas você fica só murmurando. Por que isso está acontecendo comigo? Ah, isso só acontece comigo. Como que Deus vai ativar sua fé se você não se dispõe, se você não dá um passo em direção a Deus? Negligenciam, essas pessoas negligenciam os princípios básicos do cristianismo, que é a fé, a crença num Jesus ressurreto. Estão pregando Jesus na cruz de novo. É como se Jesus não tivesse ressuscitado. Esse tipo de pessoa: ah, eu vou sair lá da igreja porque eu não aguento mais. Eu vou para a igreja do fulano de tal porque lá eles prometeram muita coisa, eu vou para lá. Vai, porque o que Jesus prometeu é bem diferente. É aflição, sim ou não? No mundo tereis, tem de bom ânimo. O fardo de vocês vai ficar pesado. Eu estou aqui. Se ficar pesado, venha e troca o seu fardo comigo, porque o meu fardo é leve. Jesus não prometeu vida fácil, sim ou não, irmãos? Ou você foi enganado? Mas tem muita gente procurando igreja de vida fácil. Eu vou para lá porque Deus vai me dar um apartamento, eu vou para lá porque Deus vai me dar um carro novo, eu vou para lá porque Deus isso, porque Deus aquilo. Eu não quero. Eu não quero. Porque se nós olharmos para os heróis da fé, a gente vai ver aonde foi parar os heróis da fé, como foi o fim deles. Mas aí vem a pergunta: será onde que Paulo está nesse momento? Você já parou a pensar? Com quem que Paulo está? Aonde está escrito o nome de Paulo? Agora, onde está escrito o meu nome e o seu nome? Você tem certeza, irmãos? Você tem certeza? Aonde está escrito o seu nome? Você tem toda certeza? Você tem convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Sim ou não? Pense nisso. Se Jesus voltar agora, para onde vai a sua alma? Tais pessoas, elas têm fama de que estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Infelizmente a gente se depara todos os dias, a todo momento aí, com vivos mortos. Quer ver? Mateus 23, 27. Veja o que diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados,
bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Será que tem crente assim, irmão? Será que tem conhecedores da palavra assim? Será que tem conhecedores do evangelho assim? Será que tem pessoas que passaram pelo encontro com Deus, que hoje se encontram nessa situação, bonitos por fora, carregam uma placa enorme, sou da igreja tal, eu sou crente, mas que por dentro estão podres, cheio de ossos, como diz a palavra? Ai de vocês, irmãos, abra os olhos agora. Examine-se o homem a si mesmo. Quem crê no Deus vivo tem sua vida transformada. Eu quero fazer uma pergunta: você teve a sua vida realmente transformada? Quem tem a vida transformada? Quem crê no Deus vivo, quem crê na ressurreição de Jesus Cristo, vivia nas trevas, mas lá nas trevas, Ele foi atrás de você, Ele foi onde você estava, todo sujo, cheio de lama, cheio da podridão do mundo, e te arrancou de lá, e te limpou, te purificou e te transformou, e hoje você tem convicção de que foi Ele que fez isso, que não foi mérito nenhum seu. Eu tenho isso comigo. Jesus foi atrás de mim lá nas trevas, me tirou do império das trevas, das mãos de Satanás, e eu tenho certeza que só Ele fez isso, e eu vou crer nele até o último fôlego de vida, até o último suspiro. Eu vou defender isso. Essa é a minha fé, porque eu sei quem me transformou, eu sei quem eu era, eu sei o buraco de onde eu saí, ou melhor, eu sei do buraco que eu fui tirado, e aonde eu estou hoje. Então quem crê que foi tirado de um buraco, sabe o que esse Deus pode fazer na sua vida, e não depende de outras pessoas para Deus fazer na sua vida. Essa pessoa tem vida com Deus, essa pessoa tem experiência com Deus, essa pessoa tem uma fé inabalável, pode fazer o que vocês quiserem. Sabe por quê? Eu creio que viver é Cristo e morrer é lucro. Foi o que o nosso irmão Paulo disse. Pode fazer o que vocês quiserem, pode cortar em pedacinho, pode botar uma arma na cabeça, ninguém vai me tirar isso, porque eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, isso basta. Romanos 6, também, Romanos 6, versículo 4, diz assim, 4 ao 8, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida viva, uma vida viva, não uma vida morta, igual muito crente aí, ó. O cara só é crente dentro da igreja, lá fora, misericórdia. Porque quem é crente no Senhor Jesus, quem crê realmente que Jesus ressuscitou, ele dá testemunho de Cristo lá fora. Ele realmente crê que teve uma vida transformada. Ele não fica perambulando por aí, se metendo em confusão. Se pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua. É por isso que eu creio que Jesus ressuscitou, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas.
porque eu sei que quem me tirou do império das trevas foi justamente esse que prometeu. E eu já estou vivendo o reino de Deus. Eu não vou para o reino de Deus, não. Eu já estou vivendo o reino de Deus. Eu não estou passando tempo na presença de Deus. Eu não estou passando tempo aqui na igreja. Eu não estou passando tempo trazendo uma mensagem. Não, eu estou aqui vivendo o reino de Deus. Porque quando eu prego a palavra de Deus, eu estou vivendo o reino de Deus. Por isso que eu sinto a presença de Deus. Por isso que eu tenho comunhão com Deus. Por isso que não é qualquer coisa nessa terra que vai me abalar, ou abalar a minha fé, porque eu não creio num Deus morto, eu creio num Deus vivo. E a palavra diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem, aquele homem que cria que estava diante de um Deus morto, foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Quem crê nisso, diga amém. Você morreu com Cristo? Você crê nisso? Mas infelizmente, tem muita gente aí fora, irmãos, que estão frequentando uma igreja, que estão batendo cartão apenas. Eu vou na igreja porque senão o pastor vai me cobrar. Meu Deus, tem de misericórdia, Jesus. Eu vou na igreja porque senão o irmão da célula vai falar comigo. Por que você não está indo na igreja? Meu irmão, eu venho aqui, se tiver 100, 1000 ou se tiver um. Tem segunda-feira, né, amor? A gente vem aqui, não tem ninguém, mas eu venho, eu não abro mão. Eu não venho aqui por causa de vocês. Eu vim aqui por causa do Senhor. Claro que eu tenho comunhão, eu tenho prazer na vida de vocês, mas o propósito principal é vir aqui para adorar a Deus. Concorda? Amém? Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Viver realmente, vivo na fé, vivo vivendo experiências, vendo as pessoas entregar a vida para Jesus. Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas? Você tem aí a conta? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Não, menos. Quantas pessoas você falou de Jesus para elas esse ano? Quantas pessoas você falou assim: Jesus te ama esse ano? Quantas? Quantas pessoas você falou para elas: Jesus te ama? Você sabia que isso pode tirar uma pessoa das trevas? Você sabia disso? Você dizer para a pessoa: Jesus te ama. Sabe por que as pessoas não falam isso? Porque creem num Deus morto. Não ganham ninguém, não frutifica. Você olha para a vida da pessoa, é a mesma coisa, está só em decadência, decadência. Será que ela está diante de um Deus vivo mesmo? Será que isso condiz com a realidade do reino de Deus, irmãos? Será que isso condiz com a realidade do reino de Deus? Imagina se Jesus tivesse ressuscitado para isso, para ninguém ser salvo, para ninguém conhecer o Evangelho, para ninguém conhecer a vida eterna, para ninguém crer que Ele ressuscitou. Imagina, para que serviria o Evangelho? Para que Jesus foi na cruz? Dura, né, irmãos? É dura essa palavra. Mas eu prefiro ficar com os discípulos que disseram assim para Jesus: não. Quando Jesus fala assim para eles: e vocês não vão com os outros? Porque Jesus deu uma palavra muito dura naquele dia para todos os discípulos
centenas, talvez, de discípulos que estavam ali. E eles não aguentaram aquela palavra e foram saindo, um por um. Aí restaram quem? Os 12. E Jesus olhou para os 12 e falou: e vocês? Também não vão com os demais? Não vão com os outros? E eles disseram: para quem iremos, mestre? Pois se só tu tens palavras de vida eterna. Irmão, você tem que estar num lugar onde está falando da palavra de vida eterna. Doa o que doer. Entendeu isso? Doa o que doer. É melhor doer agora do que doer para toda a eternidade. Sofra o que tem que sofrer agora. Deixa doer o que tem que doer agora. É melhor doer agora. É melhor lascar a carne agora do que para toda a eternidade. Sabe o que é o triste? É você estar num lugar onde estão massageando o seu ego. Sai fora, irmãos, sai fora. Corre desse lugar. Onde estão falando só palavras doces, para te enganar, para te iludir, mas estão jogando a sua alma no inferno. Mas quem crê no Deus morto, ou vive como se ele estivesse, permite uma vida, ou experimenta uma vida superficial. Sabia, irmãos? Quem crê num Deus morto, tem muita gente aí, ó, que está crendo num Deus morto. Estava conversando com um rapaz, ele teve a mesma experiência que eu, a mesma. Ele falou assim: pastor, sabe por que eu parei de ir naquela tal daquela igreja ali, que nós conhecemos, a igreja aqui embaixo aqui, ó. Sabe por quê? Eu não senti absolutamente nada. Eu estava frio ali. Eu não sentia nada da parte de Deus. Sai de lá. É o que eu senti, irmãos, dentro dessa igreja no passado. Igreja lotada, não tinha onde mexer, um domingo de manhã. E eu ali assim, aquele mundo de gente, falei assim: meu Deus, o que adianta esse mundo de gente aqui, se Deus não está aqui? Eu não estou sentindo Deus. Saí. Mas infelizmente tem muita gente que está dentro da igreja evangélica hoje, na mesma situação de quando estava naquela outra lá atrás. Só número. E você acha que isso agrada a Deus? Você acha que Deus está satisfeito com isso, irmãos? Uma fé vazia, uma fé superficial, sem envolvimento, sem aliança, sem propósito. Será que Deus não tem um propósito para a sua vida? Será que Deus não tem um plano para a nossa vida, irmãos? Qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? Eu já descobri o plano de Deus para a minha vida. Eu já descobri. A palavra expõe e afirma sempre, a palavra de Deus sempre expõe sobre um Deus vivo. Vamos ver? Olha o que diz Jó, lá no capítulo 19, versículo 25. Você deve lembrar: eu sei, né? Olha lá. Quanto a mim, olha o que Jó está dizendo. Conhece a história de Jó, né? Conhece a história de Jó? Jesus diz assim, ó: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. Você crê num Deus que vai se levantar no fim sobre a terra? Ou você crê num Deus que está lá no sepulcro ainda? Você crê num Deus que ressuscitou Lázaro? Ou você crê num Deus que desceu ao inferno, tomou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás, subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso? Um Deus de milagres, um Deus de poder,
um Deus de fogo, um Deus de presença. Que tipo de Deus que você está crendo? Um Deus vivo ou um Deus morto? Quer ver outro? Jeremias 10, 10. Jeremias 10, 10 diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus, o que Jeremias está dizendo? Ele é o Deus vivo. Ele não está falando da boca para fora, ele está falando daquilo que ele viveu, daquele que ele experimentou. O Rei eterno, quando ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isso: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. 13. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem, e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus propósitos. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo. Eu não sei se você entendeu isso ainda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os homens tiveram uma experiência na montanha, poucos dias atrás. Um rapaz muito conhecido, principalmente na região aqui de Belo Horizonte, estava na montanha com um pastor, muitos homens, e o pastor estava dirigindo aquele trabalho ali. Aí aquele homem ficou muito indignado no momento lá, ele estava muito indignado por estar ali. O que eu vim fazer aqui? E ele chegou, o pastor foi conversar com ele, e ele ficou mais indignado ainda. Ele ficou praticamente possesso. Aí ele desafiou a fé do pastor. Ele falou assim: pastor, então eu quero ver, se Deus realmente está aqui, Ele vai fazer chover aqui nesse lugar. O pastor falou assim: ah é? Então vamos ver se Deus está aqui conosco ou não. Espera aí. O pastor orou, irmãos, e o pastor começou a orar. Sabe o que aconteceu? Choveu no lugar aonde eles estavam. Se você procurar na internet, você vê lá no Google. Se você procurar no Google, foi o dia que estava seco essa terra. Estava uma seca aqui, aqueles 6 meses de seca. Aí você vai achar lá que só choveu em Brumadinho, na montanha de Brumadinho. Sabe por quê? Porque aquele pastor estava crendo num Deus vivo. Aí o rapaz desceu de lá, dando testemunho. Ele foi lá para a rede social dele e falou assim: olha, é o Tubarão, alguma coisa Tubarão, vocês vão ver lá, o apelido dele é Tubarão. Ele vai lá nas redes sociais dele e fala assim: olha, eu tive uma experiência poderosa com Deus, eu desafiei Deus, eu desafiei o pastor, não choveu em lugar nenhum em Minas Gerais, mas eu desafiei o pastor, se Deus estivesse ali com a gente, que ele ia fazer chover, e realmente choveu só onde a gente estava. Se você procurar, pode procurar a notícia, a hora que você chegar em casa, você vai ver essa notícia. Foi o dia que só choveu ali em Brumadinho. Sabe por quê, irmãos? É homens e mulheres assim que Deus procura sobre a terra. Homens como Elias, homens como Moisés. Homens como Moisés. Moisés estava atravessando o povo do Egito para a terra prometida, e muitas coisas o Senhor fez, através de Moisés, porque Moisés cria nesse Deus vivo. Moisés orou e fez cair carne dos céus, maná, o pão. Outra hora o povo ali reclamando com Moisés, aí Moisés ia lá no Senhor e falou: Senhor, agora o povo está com sede. Ele falou: pega o cajado, vai lá, toca na rocha, a rocha saiu água. Mas em certo momento, Moisés chega na terra de Refidim, e ele está ali acampado com o povo em Refidim, e o exército dos amalequitas cercam Israel, cerca aquele povo, chega pelas costas, e Moisés chama Josué e fala assim: Josué, pega alguns homens
pega os homens que você precisar e vai para a guerra, vai lutar contra os amalequitas, porque eu amanhã vou subir a montanha e vou estar lá orando. O que Moisés fez? No outro dia pela manhã, chamou Ur e, se eu não me engano, Ur e Arão, e subiram a montanha. E lá na montanha estenderam as mãos desde cedo, estenderam as mãos e oravam. E com as mãos estendidas, Israel vencia. Mas quando as mãos de Moisés abaixavam, os amalequitas venciam. Então, imbuídos de uma só fé ali, Arão e Ur, um de cada lado, mantinham os braços de Moisés estendidos, e mantiveram os braços de Moisés estendidos até o pôr do sol, e o povo de Deus venceu os amalequitas. É esse tipo de fé, irmãos, que Deus está procurando na nossa vida, de perseverança, de entrega, de confiar realmente em Deus. Não venha para a igreja para se basear na fé dos outros. Venha para a presença de Deus baseando na sua fé em Deus, na sua experiência. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Está claro? Está claro? Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Tem gente que vive a vida inteira na igreja só assistindo o testemunho, ouvindo o testemunho dos outros. Está na hora de você ter o seu próprio testemunho. Está na hora de você ter a sua própria experiência. Faz prova com Deus. Faz a diferença. Imagina se Moisés tivesse falado assim, não vou subir não, isso aí é coisa, isso aí é umas ideias doidas. Subir, eu vou guerrear também, eu vou enfiar no meio lá, eu pego uma espada e vou. Será que eles teriam vencido? Ou se Moisés estivesse lá e falado assim, eu já estou aqui desde cedo, já são 2 horas, 3 horas da tarde, e nada, não, chega, não vou, é a vontade de Deus. Será que não somos assim muitas das vezes? Mas Moisés provou que ele estava diante do Deus vivo. Era o vivo. Josué, vivo, obedeceu em tudo, partiu e foi. Arão e Ur, vivo. E eu e você, vivo ou morto? Primeira Coríntios 15, versículo 20, diz assim, 1 Coríntios 15, 20, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Interessante, a Bíblia fala que Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quem será esses mortos hoje? Que Jesus está ressuscitando todo dia. Outro, 21. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de outro homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Irmão, está na hora de voltar a viver. Quem é de Cristo aqui? Volte a viver. Volte à vida. Restabeleça a vida em Deus. Para de andar sozinho. Você já provou que não dá. Sozinho você não vai longe. Você acha que Moisés subiu sozinho? Você acha que Abraão realmente se sentiu só quando foi levar Isaac para se sacrificar? Sabe por que a pessoa não se sente sozinha? Porque a fé dela é viva. Só se sente sozinho quem não tem a fé
viva, não está diante de um Deus vivo. Ah, eu não vou lá orar não, não vai ninguém. Vai ninguém, vou orar para quê? Ué, você serve a Deus dependendo da quantidade de pessoas que está perto de você? E lá na sua casa, como é que você faz? Só está você lá? Ah, não vou orar aqui em casa também não, que só está eu só oro se for com as irmãs. Que fé é essa, irmão? Josué podia ter falado assim, não Moisés, se você não for comigo, eu não vou não, tem medo. O que Josué fez? Amém, amém, eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E para encerrar, irmãos, Lucas 24, 36, diz assim, Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que estão perturbados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como estão vendo o que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Será que Jesus vai ter que mostrar as mãos e os pés para mim e para você, irmãos? Preste atenção. Será que Jesus vai ter que fazer isso de novo? Ele vai ter que vir na tua frente e falar assim: toca aqui, enfia o dedo aqui, olha meus pés. Será? Tendo dito isso, por não crerem ainda, tão cheios de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Olha só, se fosse um espírito, ia comer o peixe. Jesus disse: foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Outro: eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois Jesus os levou até as proximidades de Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Viviam constantemente em alegria, por saber que o seu mestre, o seu Senhor, o seu Rei havia ressuscitado e vivia e subiu aos céus. Mas e o meu e o seu Jesus? Como que você tem visto Jesus? Morto na cruz? Ou a cruz que você crê, ela está vazia? Fique de pé, irmãos, por favor. Não sei. Eu não sei como que você chegou aqui, como que você entrou aqui. Não sei a situação que você se encontrava, se era diante de um Deus vivo
ou se era diante de um Deus morto. O Senhor sabe, né? O Senhor conhece quem está diante dele e quem apenas está aparentemente. Mas, irmãos, eu faço um apelo aqui nessa noite, em nome de Jesus: volte-se para o Deus vivo. Creia que realmente esse Jesus, ele apareceu aos discípulos depois de ter sido crucificado, depois de ter sido morto, depois do seu corpo ter sido levado por José de Arimateia, ser colocado no sepulcro. E quando Maria chegou lá no sepulcro, vocês sabem disso, o que Maria viu? Apenas tecidos. Apenas. Você imagina o que ficou na memória de Maria, né? Pro resto da vida dela. Aí Maria voltou correndo, falou: o corpo não está lá. Pedro sai disparadamente. Imagina, Pedro: o quê? O corpo de Jesus não está lá? Será o que passou na cabeça de Pedro, irmãos? Saiu correndo, disparado, foi ao sepulcro. Eu quero constatar isso, porque se não está lá, alguma coisa aconteceu. Imagina se Pedro não começou a lembrar do que Jesus tinha pregado. E Pedro se depara com a mesma cena: um sepulcro vazio, apenas o linho estava ali sobre a rocha, sobre a pedra fria. E aí depois tiveram aquela experiência do próprio Senhor Jesus aparecer junto deles e comer peixe com eles. E assim eles se alegraram. Como está a sua vida? Você está feliz? Você está crendo num Deus vivo? Você vive alegremente? Você se alegra por isso? Ou você vai ficar aí vivendo emburrado, na monotonia? Vamos orar? Você que crê que está diante de um Deus vivo, feche seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Está aí o pessoal do louvor? Tem alguém que se sente assim, irmãos? Você estava se sentindo dessa forma? Você acha que precisa reativar a sua fé? Você se lembra daquele primeiro amor, do encontro com Deus? Quem foi no encontro com Deus? Deixa eu ver. Quem passou pelo encontro com Deus? Lembra daqueles dias? Lembra daqueles momentos? Quão poderoso, né? Como você sentiu a presença de Deus naquele dia? Como você creu, né? Realmente Deus está aqui. Realmente Deus é um Deus vivo. E como você está hoje? Como está a sua vida? O que precisa mudar? Pastor, eu não tenho forças mais, eu não consigo crer mais, eu não tenho vida com Deus, eu não consigo orar. Se você pode, eu quero te fazer um convite. Quem puder, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos dobrar o joelho. Vamos dobrar. Quem pode? Quem pode? Quem puder. Vamos pedir perdão. Perdão por quê? Porque em algum momento nós deixamos de crer num Deus vivo, o Deus de milagres, o Deus que tem prazer em cumprir as suas promessas, um Deus que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino eterno, seu reino de luz. Peça a Jesus, peça ao Senhor Jesus nessa noite
para mudar esta situação, esta realidade caótica. Fala com Deus, fala: Senhor, não foi esse Deus que eu conheci. Lá no primeiro amor, não foi esse Deus que foi apresentado a mim. Mas não é culpa sua, Senhor, não é culpa nenhuma sua. Eu reconheço que a culpa é minha. Fui eu que deixei esse fogo se apagar. Meu Deus, eu clamo pelas misericórdias do Senhor. Me dá uma oportunidade, Deus, de reviver. Senhor, eu quero te sentir. Eu quero ser um com o Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, vivifica-me. Espírito Santo, enche-me de ti. Clama, igreja, ora, igreja. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não aceita uma fé morta, não aceita uma fé morna, não aceita uma fé fria. Clame em meu lugar. Na cruz sofreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Restaura a nossa vida, meu Deus. Espírito Santo, Ele vive, posso crer no amanhã. só os que creem, só quem crê. Porque Ele vive. Diga isso. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está diante de quem? está nas mãos. Amém, do Senhor. meu Restaura a fé, meu Deus. Renova, Espírito Santo, o teu poder. Renova, Deus, a tua glória. Acende, meu Deus, este fogo novamente, Senhor, na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Senhor, restaura a fé, restaura a vida com o Senhor. Leva este homem, meu Deus, esta mulher a ter experiências com o Senhor, a viver um milagre em sua vida, a viver um milagre em sua casa. Tira, meu Deus, toda cegueira espiritual, faz cair todas as escamas dos olhos, toda a frieza, toda a mornidão, em nome de Jesus. Renova, Espírito Santo, restaura, reforma, reforma, reforma a igreja, restaura a igreja, restaura o teu povo, meu Deus. Devolve-lhes a fé inabalável, a fé no Deus vivo. Espírito Santo, nós clamamos pela reforma da tua igreja, pela restauração, pelo poder, pela glória, pelo fogo, pela unção do Deus vivo. Porque disso, Deus, depende a nossa vida. Disso depende, meu Deus, a nossa salvação. Crer num Deus vivo, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo conhece e que voltará. Mas eu Bem sei, eu sei que a minha vida, a sua vida está agora nas mãos do seu Senhor, o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém.